Bom dia a todos. E é ótimo poder estar aqui convosco e agradeço o convite que foi feito e vou tentar... Ok, tempo de celebração, é isso. Vou tentar sincronizar aqui, vamos ver se isto adapta. Eu queria perguntar se vocês gostam de festas. Ok? Gostam de festas? Sim. Normalmente, quando falamos em festas, temos associado, fica na nossa mente um tempo de alegria, de descompressão, de saltos, de regozijo, de uma série de coisas. Mas festa também pode ter associado a ideia de memória. Por exemplo, quando nós lembramos do nosso aniversário, fazemos aquela dita festa de anos, que para alguns é cada vez mais animada, para outros é cada vez mais dolorosa. À medida que se lembra que conhece alguém que há 20 ou 30 anos estava não sei aonde, nessas situações há as memórias, e começam a vir memórias, os pais lembram, está a celebrar o aniversário dos filhos, e lembram o dia em que aquele matulão era um bebezinho lá, não é? E dava trabalho quando era bebezinho, e matulão agora continua a dar trabalho também. E há uma série de memórias que continuam a andar na nossa mente nas festas. E isso, por um lado, pode ser bom ou mau, depende das memórias que nós temos, da forma como nós celebramos, mas, em geral, nós temos uma necessidade de festas, de celebrar, faz parte da nossa humanidade. Temos esse tempo de descompressão, de relaxo, de diversão, de alegria, e isso motiva. Nós lá na igreja temos tido ultimamente uma dinâmica muito interessante que às vezes até me assusta. Esta semana eu recebi no WhatsApp que amanhã vai haver um evento possivelmente na minha casa. E que eu só ia poder estar lá a partir das 5 porque eu iria estar aqui. E a minha esposa disse-me, vai ser verdade assim? Eu não sei, só que alguém me telefonou a fazer umas perguntas onde é que eu ia estar de tarde e eu disse-lhe que ia estar no Porto e se calhar só ia chegar cá às 5 horas, então já está tudo combinado e vai haver lá uma festa. Então tem havido um grupo ali que tem estado juntos, isso tem sido muito bom, tem sido ótimo essa dinâmica, e um dia um desses jovens que ia começar as aulas na segunda-feira seguinte, portanto foi há umas semanas, a partir do meio da tarde ele só dizia, amanhã é segunda-feira. E nós continuávamos a divertir e a fazer isto e aquilo, e volta e meia ele chegava e dizia, amanhã é segunda-feira. Então o problema com as festas é que por vezes elas são aquele momento apenas efusivo, mas que nada mais faz, mas de certa maneira acaba por dar também alguma motivação. E para ele era extremamente importante estar naquele momento com pessoas, neste caso ele era crente também, que tinham a mesma fé dele, e enfrentar o ano letivo na universidade na próxima segunda-feira, mas estar ali para ele era um momento de ânimo, de encorajamento, de motivação. E isso é necessário para nós, sobretudo quando nós também trazemos essas memórias à nossa mente e elas nos motivam. Eu queria partilhar com vocês, algumas coisas hoje. Acho que eu vou estar aqui de manhã 2 vezes e amanhã à tarde, se ainda for aceito. Eu queria falar com vocês sobre este texto do livro de Esdras, e queria também que pensassem no livro de Esdras e Neemias como se fosse apenas um livro. Nós na nossa Bíblia hoje temos o livro de Esdras, e o livro de Esdras, outro livro separado, mas originalmente eles eram como que um único volume. Depois, com algumas mudanças ao longo da época, com a questão dos rolos de escrita, então ficaram divididos, mas inicialmente o livro de Esdras e Neemias seriam um único livro, e eu queria que pensássemos de certa maneira neste livro Esdras e Neemias como um todo, porque ele apresenta uma estrutura de que abrange os 2 livros. E a estrutura então que temos ali, e agora descobri que tenho mesmo a minha televisão à frente. Sim. Ok, obrigado por terem instalado a televisão para mim. A ideia que esta estrutura tem, e este tipo de estruturas faz parte da mentalidade e da cultura hebraica do Antigo Oriente Médio, os eventos normalmente eram narrados com ideias paralelas. Porque é um estilo, talvez porque ajudasse a memorização, porque se eu tenho um esquema que vai simétrico, eu só tenho que decorar metade. A outra metade vai ser
mais ou menos correspondente à primeira. E nós temos no livro todo esse tipo de estrutura, e nos textos que iremos ver hoje também, 3 capítulos, não vamos ler tudo, mantém a mesma estrutura. Então aqui nós temos ideias paralelas, que é os primeiros 6 capítulos de Esdras, eles estão a falar da reconstrução do templo e da restauração do culto ao Senhor Deus de Israel, a Yahvé. E na última parte do livro de Neemias, do 11 ao 13, então nós temos agora também a organização, não do templo nem da adoração, mas temos a organização dos muros, a dedicação ao Senhor e o serviço e purificação. Ou seja, o livro Esdras e Neemias inicia e termina com a organização, a restauração do templo, a restauração do culto, e depois o fim também termina com a ideia de organização da restauração. Os muros são dedicados, o serviço é dedicado, iniciado, a purificação, até o próprio povo é incluído em tudo isso. Portanto, não há dissociação de ideias. Depois temos o capítulo 7 até 10 do livro de Esdras. Nós temos um momento de confissão. Um momento de confissão e renovação, porque a antiga aliança celebrada no Sinai e renovada uma série de vezes ao longo da história da nação de Israel foi constantemente quebrada. Leiam o livro de Ezequiel e onde notar o lamento que Deus faz. Os pais quebraram a aliança, depois fui com os filhos quebraram a aliança, depois fui com os netos quebraram a aliança. Por aí fora, então há um momento de confissão, de renovação e purificação, mas também os últimos capítulos de Neemias, do 8 ao 10, temos de novo uma repetição da mesma ideia: confissão dos pecados, renovação da aliança, mas desta vez uma ênfase maior. Agora, como a assinatura, entretanto os tempos também mudam e a escrita estava mais envolvida, a coisa estava mais séria. Porquê? Porque tinha-se visto o que tinha acontecido antes, e eu não sei quando vocês estão familiarizados com a história de Israel, mas desta vez então achou-se por bem ter a coisa escrita também. E no meio, uma ideia que não tem paralelo nenhum, no meio dos 2 livros, o que nós temos: a cidade santa é reconstruída. Este tipo de estruturas dá-nos as ideias principais de um livro e também a ideia central, que normalmente neste tipo que temos aqui é o que está no meio, que não tem um paralelo. Ou seja, então podemos considerar que o livro de Esdras, Neemias, todo ele anda em torno de um tema extremamente importante: a cidade santa é reconstruída. Aquilo que havia sido perdido por causa da invasão está agora a ser ganho, reorganizado. E isto implica também todo o resto que está implícito aqui: a adoração a Deus, mudança de vidas, compromisso, renovação da aliança, confissão. Ou seja, todos os outros elementos acima e abaixo daquele centro estão implícitos em tudo aquilo. O contexto que nós temos aqui no livro de Esdras e Neemias, não sei se estão muito familiarizados, mas é bom também nós podermos olhar para toda esta história da Bíblia num plano global, que eu gosto de pensar como a história da redenção. E vou tentar ser muito breve. Vou começar lá em Gênesis, quando Deus cria tudo. Temos um Deus criador que criou o mundo em que nós existimos. Ou seja, em algum momento da história não havia universo, não havia estrelas, planetas, oxigênio, ar, não havia nada disso, não havia matéria, não havia tempo, havia Deus, e Deus criou o nosso mundo. E quando Ele criou o nosso mundo, Ele criou-nos a nós também, seres humanos, à sua imagem e semelhança. E dá-nos responsabilidades. Ele diz: dominai sobre os animais do campo, e deu-nos autoridade para cuidarmos deste mundo que Ele criou, para nós também habitarmos e termos relacionamento com Ele. No capítulo 3 de Gênesis, nós temos uma catástrofe terrível, que o homem separa-se de Deus, sujeita-se ao outro dominador, talvez com a ideia de ser igual a Deus. Foi em parte o que lhe foi prometido: se comeres, os olhos vão ser abertos e vais ser como Deus, e vais ficar a saber o mal e o bem. De certa maneira isso foi verdade, porque o homem já sabia o que era o bem, porque sabia quem era o Senhor, e ficou a saber o que era o mal, não por teoria, mas por experiência. E eu creio que todos nós hoje sabemos muito bem o que é o mal. E talvez o maior dilema não é que sabemos o que é o mal por teoria, mas pela própria experiência. E logo ali Deus dá a promessa da redenção àqueles seres humanos. E dá-lhe uma primeira promessa que diz que a descendência da mulher
iria esmagar a cabeça da serpente. Isto é Gênesis 3,15, estou a tentar reduzir. E estas promessas de restauração, de o homem estar de novo junto com Deus, continuam pelas páginas das Escrituras. No versículo 3 do capítulo 12, Deus promete que através da descendência de Abraão, que na casa ainda não tinha filhos, todas as famílias da terra iriam ser abençoadas. Mais tarde, Jacó faz uma frase um pouco enigmática naquela época, dizendo que quando ele está a abençoar os filhos, que de Judá não se iria arredar o cetro. Realeza, um pequeno clã tribal, mas essas promessas de redenção, de restauração, de bênção, de homem estar com Deus, do reino de Deus acontecer, continuam a andar nas páginas da Bíblia, e mais tarde Deus fala isso ao rei David, numa frase também um pouco enigmática, que começa a falar do seu filho, o seu descendente, que iria ser rei, iria construir a casa, e a nossa mente começa a pensar em Salomão, mas de repente Deus começa a falar do seu reino, não do descendente de Davi, mas do reino do próprio Deus, iria ser estabelecido. E Deus iria ter um rei que seria eterno. E esse rei seria também eterno. E aqui a coisa começa a ficar complicada em termos humanos, porque o reino não é o de Israel, é o reino do próprio Deus. O descendente, ou o tal rei, será eterno, e esse rei também é eterno. E não é um reino humano, mas diz que é o meu reino. E Deus fala assim então. Ou seja, há uma série de textos nas Escrituras que vão apontando para um momento de redenção. Israel vivia nessas promessas. O que acontece? Várias vezes eles quebraram a tal aliança com o Senhor. E Deus foi enviando os seus profetas fazendo avisos. E onde notar, quando nós lemos os profetas, e podemos ler profetas de duas maneiras, aqueles que têm os livros escritos, como Isaías e Jeremias, e daí em diante, mas também há profetas que vinham profetizando antes. E nós temos esses relatos de profetas. Samuel, por exemplo, era um profeta, ou nos próprios livros de reis, há profetas que chegam do reino do rei e fazem avisos. Sempre para corrigir e trazer o povo de volta para com Deus. Não resultou, infelizmente, a mensagem dos profetas, muitas vezes. Sobretudo no que toca ao arrependimento da nação. Logo a seguir a Salomão, o reino divide-se. E o primeiro, o rei do reino do norte, ele decide logo edificar 2 touros. E dizer, olha Israel, este é o teu Deus que tirou do Egito. E 2 locais para adoração. E lendo aqueles livros, há uma frase que se repete sobre os reis do reino de Israel. Da maior parte das tribos de Israel, nenhum deles fez o que era correto aos olhos de Deus. Fica o reino ao sul de Judá, que segue a dinastia da casa de Davi. E de vez em quando há uma referência que diz um desses reis e fez o que era correto aos olhos do Senhor. No entanto, Deus foi enviando os seus profetas e, que estava previsto já em Deuteronômio, em Êxodo e por aí fora, se vocês não se arrependerem, se vocês não andarem nos meus caminhos, a invasão vem e serão espalhados pelas nações. E isso aconteceu. Isso aconteceu uns anos mais tarde. Onde é que eu aponto isto? Ok, isso aconteceu uns anos mais tarde. E houve então a divisão do reino. Temos a queda de Samaria no ano de 722. O reino do norte foi levado cativo, foi deportado para a Babilónia. Não temos nenhum relato de retorno. E mais tarde, em 586, um outro império vem e invade o reino do sul e Judá. Jerusalém é sitiada, saqueada. Então eles são também levados. Primeiro, desculpem, foi os Assírios, depois Babilónia. Eu falei Babilónia em cima, eu acho que eu vi qualquer coisa errada que eu disse. Ok? Mas em cima, em 586 eles foram invadidos pelo Império Babilónico, foram levados cativos, e depois então temos um período de restauração, de renovação, quando, através do édito do rei Sírio, vocês podem ver isso tanto no fim do livro de Crónicas, do segundo livro de Crónicas. Se forem às vossas Bíblias, o fim de Crónicas é muito igual ao início do livro de Esdras, porque há ali uma transição. Então tem lá o édito de Ciro, rei da Pérsia, portanto mudou de império, eram os babilônios que eram os persas. Os persas, então, há uma ordem de Ciro para que esses povos invadidos pudessem retornar às suas próprias origens, porque eles tinham sido deportados, e no caso de Israel, construir até o templo para Deus. É esse contexto que nós temos aqui nos livros de Esdras, de Neemias. Pessoas que estavam exilados num outro lugar, longe da sua pátria, sem que de repente eles tenham a possibilidade de voltar.
E quando eles voltam, os primeiros versículos que nós temos aqui do capítulo 3 são textos que falam de tempo de festa. Eu queria ler então estes versículos, tanto os primeiros do capítulo 3, como também depois no capítulo 6 de Esdras, a primeira parte, então, o livro de Esdras. Alguém pode ler, por favor, os versículos 1 a 6? Capítulo 3. Sim. É levantado o altar. Em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram um altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Continua? Não, tá bom. É interessante, e eu queria aqui destacar que eles então começaram a celebrar, eu já estava a olhar para o capítulo 6, mas no capítulo 3, então eles começaram a celebrar a festa dos tabernáculos. Diz o versículo 4, celebraram a festa dos tabernáculos como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado por cada dia. Depois disto, o holocausto contínuo e sacrifícios das festas, lua nova, de todas as festas fixas do Senhor. Notem que há aqui um destaque para a festa dos tabernáculos, mas havia também outras festas, outros tempos de comemoração, que começaram a ser lembrados e celebrados durante este período. Então vou pedir agora para alguém ler o capítulo 6, do 12 ao 22, por favor. Que o Deus escolheu Jerusalém para ali ser adorado, arruine qualquer soberano ou povo que altere estas minhas ordens ou tente destruir o templo de Jerusalém. Eu, Dário, dou esta ordem, quer seja cumprida integralmente. Tatenai, governador da província ocidental, e Sherar-Bozenai, ou os demais conselheiros, cumpriram escrupulosamente as ordens do rei Dario. E os dirigentes judeus puderam assim continuar os seus trabalhos, com êxito, encorajados pelo profeta Zacarias, filho de Ido, e pelo profeta Ageu. Concluíram a reconstrução do templo como Deus tinha mandado, e segundo as ordens de Ciro, de Dario e de Atarxerxes, reis da Pérsia. Terminaram a obra no 3º dia do mês de Adar, e no 6º ano do reinado de Dario. O povo de Israel, sacerdotes, levitas e todos os outros que tinham voltado do exílio, celebraram com alegria a cerimónia da consagração do templo de Deus. Por ocasião desta festa, ofereceram 100 touros, 200 carneiros e 400 cordeiros. Ofereceram também 12 bodes como vítimas pelos pecados de Israel, um por cada tribo. Os sacerdotes voltaram a exercer as suas respectivas funções, devidamente classificados, e bem assim os levitas, nos seus respectivos turnos, para o serviço do culto de Deus em Jerusalém, conforme está determinado no livro da lei de Moisés. Os que regressaram do cativeiro celebraram a Páscoa, no dia 14 do primeiro mês. Todos os sacerdotes e levitas se purificaram e, em seguida, ofereceram os sacrifícios da Páscoa por todos os retornados da Babilónia, pelos seus companheiros sacerdotes e por eles mesmos. Comeram do sacrifício da Páscoa,
não só os israelitas regressados do cativeiro, mas também todos aqueles que se tinham afastado dos costumes da gente da região e se tinham juntado a eles para adorarem o Senhor, Deus de Israel. Durante 7 dias celebraram com grande alegria a festa dos pães sem fermento. O Senhor encheu-os de regozijo ao fazer com que o rei da Assíria lhes fosse favorável e os protegesse nos trabalhos da reconstrução do templo do Deus de Israel. Ok, obrigado. Então nós temos aqui a menção de celebração, bem, em forma reduzida, de 2 festas. A festa dos tabernáculos e também a festa da Páscoa. E aqui entra o tal conceito da festa associado às memórias. E estas pessoas, notem que eles eram aqueles que estavam a viver, tinham estado a viver fora da sua terra. Tinham estado numa outra cultura, com uma outra religião. Eles eram monoteístas, a crença num único Deus. Estavam a viver sob o domínio de um império e em cidades com vizinhos e amigos que eram politeístas. E isto é um problema mais complicado que aquilo que nós pensamos. Porque se eu sou politeísta e vocês são politeístas, a gente mais ou menos se entende. A única diferença que podemos ter é dizer que o meu Deus é melhor que o teu. Fica quase como uma espécie de um jogo de futebol, que eu não queria trazer para aqui, não é? Mas é uma disputa entre quem é o melhor. Tu tens o teu, eu tenho o meu e vocês têm o vosso. Não há crise, a única questão é quem é que é o melhor. Eu defendo o meu e vocês defendem o vosso. E fazemos uma boa discussão. Mas quando existe um problema de monoteísmo, o caso é muito mais complicado, fica bicudo. Porque vocês têm os vossos deuses, certo? E discutem entre vocês quem é o melhor. Tudo bem, mas eu chego a dizer, não, só há um. Significa que os vossos são todos mentira e ilusão. E isso já é insultuoso. Lá que eu diga que o meu é melhor que o vosso, ainda vá. Mas quando eu digo, não, é que o vosso é. Tadinhos de vocês. Não sabem o que é verdade, só há um, que é o meu. Ai, mas o meu... Esquece, isso é... Conhece aquela criança pequenina que diz que tem um amigo invisível? Eu às vezes digo, algumas pessoas estão comigo. Estou sozinho? Não, eu estou com o meu amigo invisível. Que é o meu Deus. E não há outro. E é real. E estas pessoas viviam nisto, imaginam que é viver com esta convicção de que há um ser que os ama, que cuidava, um sentimento de alguma forma de culpa que eles tinham porque sabiam que estavam exilados por causa de terem abandonado o Senhor. Agora vem o decreto real, têm possibilidade de voltar, eles regressam. E ao celebrarem estas festas, têm memórias. O que era a festa dos tabernáculos? Era uma festa que tinha como que 2 tipos de memória, que implica também momentos de gratidão. Um deles é que esta festa trazia à memória o tempo do deserto. O tempo em que eles não tinham alfaces, nem batatas, ou aipo. Eles tinham basicamente maná. Não tinham casas. Tinham tendas. Samuel trouxe à memória uma coisa de há 20 anos. Neste caso é quase, se eu vivesse lá naquela época no deserto, assim, os teus sapatos com 40 anos ainda estão fixos. Porque aquela roupa era a mesma, não havia onde ir comprar roupa, não havia centro comercial, não havia montas para ir ver. E isto traz à memória um tempo em que eles andaram no deserto e puderam ver a providência divina em muitas áreas. Libertação de guerras, na alimentação, na questão da própria roupa durar. Viram sinais atrás de sinais. Sabem, nós sabemos que houve 10 pragas no Egito, certo? Já pensou que também que há 10 mandamentos? E também já pensou que 10 vezes eles provaram ao Senhor no deserto? E 10 vezes o Senhor exerceu ira com eles, mas também exerceu misericórdia com eles. E esta festa dos tabernáculos traz à memória esse período no deserto em que a nação subsistiu por causa da graça, favor, cuidado divino. Mas esta festa traz também à memória um outro momento, quando eles entram na terra e podem semear, podem plantar, e então eles trazem as colheitas da vindima. Porque eu tenho ali uma nota que não é entre dos cereais, que essa é uma outra festa entre abril e junho, mas esta aqui, que irá ser celebrada daqui a talvez mais ou menos um mês,
que irão celebrar ainda em Israel. E não sei se notam aqueles prédios, todos eles têm uma cabana lá na varanda. Eles ainda hoje, o restaurante na rua, fazem uma pequena barraca com os ramos em cima e as refeições não são tomadas na sala, são tomadas lá num pequeno espaço. Eles ainda hoje continuam a lembrar. E então, uvas, azeitonas, ou seja, traz também à memória a graça de Deus quando permitiu que eles entrassem na terra e pudessem fazer as suas plantações e fizeram a primeira colheita. Imagina uma geração que foi criada no deserto, agora pode ver uma videira, uma oliveira crescer, brotar, ter fruto, colher azeitonas, espremer, ter vinho, ter azeite. Graças a Deus pela abundância. E é neste período de gente que está desterrada que eles celebram as festas e trazem isto à memória. Mas havia uma outra festa mencionada no fim, que é a festa da Páscoa. Eu disse que era a festa da Páscoa. Ok. E a festa da Páscoa traz uma outra memória anterior à primeira. É uma festa de libertação. É uma festa que traz à memória o tempo em que eles estavam no Egito. Eu não sei qual a religião de Israel durante aquele período no Egito. As memórias que eles tinham eram de Abraão, Isaac e Jacó. José entrou no Egito como escravo. Alcançou um posto de alto governante do Egito. As dinastias no Egito mudaram. O relacionamento entre Israel e egípcios mudou. Houve grandes mudanças, não houve mesmo confronto com politeísmos e monoteísmos, estava lá. Passaram cerca de 400 anos. Algum de vocês tem memória de Vasco da Gama? Não? Só dos livros. Pá, isso foi há quantos anos? 500 e tal, não é? Se vamos há poucos anos 500. Sabem o que é que aconteceu há 400 anos em Portugal? Deve ter acontecido bastante coisa, de certeza. Mas qual é a memória que temos? Fica tudo muito vago. As últimas histórias que temos nas Escrituras era o Senhor a falar com José, José a falar com os irmãos, trazendo à memória, José mesmo trazendo à memória, como o pai tinha dito, os meus ossos não vão ficar aqui, quero que levem para a terra. José também tem o mesmo pedido. E fica aquelas pessoas, 400 anos, o que é que eles sabiam de Deus? Não faço ideia. Que livro eles tinham para ler das Escrituras? Não sei o que é que eles tinham. Mas é interessante quando chegamos à altura, no início do Êxodo, e fala das parteiras, que teriam que deitar os meninos ou matá-los. Elas não fizeram porque elas temeram ao Senhor. Não sei o que é que andou ali 400 anos, mas aquelas mulheres tinham alguma memória de Deus e temeram ao Senhor. Qual era o Deus de Israel naquele período? Eu te confesso que eu tenho dificuldade em entender. A Bíblia não diz. Mas havia alguma memória de quem era Deus. E Deus levanta aquele homem, Moisés, e ele liberta o povo. E há aquelas pragas, há aquela saída tremenda na questão do Mar Vermelho. Mas há um coração duro também ali no interior que logo a seguir vai resmungando, vai criticando. E a saída não foi fácil, porque cada vez que Moisés ia falar ao faraó para o povo ir, o faraó dizia que sim, depois dizia que não e apertava cada vez mais o torniquete, não é? E imagina, se a gente andasse ali no deserto e dizia, Moisés, eu não sei o que é que mandas para aqui a fazer, mas antes que tu vires a gente estava melhor. A gente penava, mas agora a gente pene, chora e arranja os dentes. Era ótimo que se voltasses para Midian andar lá atrás dos carneiros do teu sogro. Foram tempos difíceis. Nós às vezes lemos assim o texto corrido e não nos apercebemos disso. Mas uma coisa havia esta festa da Páscoa, aquele momento de libertação. E quando aquele povo sentia à volta da mesa com todo aquele ritual, com os pães, com os copos de vinho, com as ervas amargas, com tudo aquilo, havia uma coisa na memória: nós éramos escravos, fomos libertos. E este momento que estamos a ler em Esdras, Neemias, são estas pessoas, são estas emoções que estão juntas e trazem à memória afinal quem é Deus. Estávamos exilados? Estávamos, sob o Império Persa. E estamos agora a fazer uma festa de alguém que também estava exilado, sim, no Egito. E Deus libertou-os no Egito. Libertou? Claro que libertou. Estamos a comemorar isso. Temos aquele cordeiro que vamos comer hoje no jantar.
que é a memória do cordeiro que foi usado na última praga. E se hoje os nossos filhos estão vivos, foi porque também há muitos anos lá no Egito, os filhos viveram por causa de um cordeiro que foi morto. Isto são memórias de um povo. E sabem, eles ao celebrarem esta festa e estas memórias, isto dá-lhes motivação para continuar. Porque Deus deles da festa lá no Egito era o mesmo Deus agora na festa, na terra deles, depois de virem do exílio e ainda nem terem templo, nem muros, nem nada. Mas esta festa, esta celebração traz memórias e dá-lhes motivação e estimula-os a ter este relacionamento com Deus. Eu queria que nós pensássemos em nós hoje também. A vida não é fácil, por causa dos problemas que nós enfrentamos diariamente, com saúde, com família, com amigos, com negócios, com finanças, com uma série de coisas, não é? A vida não é fácil. Mas quando nós pensamos neste conceito de reino de Deus, há uma descrição muito interessante que Paulo dá em Romanos 14, 17, que eu queria que alguém lesse. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ok. O reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas entretanto eu quero fazer um parênteses aqui no sermão. Vai haver almoço. Para alguns. Para alguns? Acho que estou a começar a ficar preocupado. O reino de Deus não é comida nem bebida. Mas sabem, nós somos viciados em comer. Para nós. Vocês comeram antes de vir para aqui? Quem é que comeu antes de vir para cá? Ok. Quem é que vai comer depois de sair daqui? E aquele jovem que dizia amanhã é segunda-feira, é porque ele ia ter aulas na universidade, porque ele queria tirar um curso, porque ele queria um dia na vida ter uma profissão que lhe permite ter dinheiro para comer e para beber, entre outras coisas. É uma necessidade básica que nós temos. Mas é interessante que Paulo diz aqui que o reino de Deus não consiste nisso. Não é que eu vou deixar de comer ou beber, são necessidades básicas. Mas tem uma outra característica que fala do reino de Deus. Qual é? Digam lá. Justiça, paz e alegria. Sabem, justiça, paz e alegria. Quando nós pensamos nesta festa, nestas festas que eles estavam a celebrar, eram manifestações de alegria. Por causa de quê? Por causa da justiça de Deus associada à sua misericórdia sobre este povo. Eles poderiam ter paz na libertação do Egito, no retorno à terra. Paz não significa ausência de problemas ou que não há mais inimigos. Mas significa aquilo que existe quando a nossa vida está nas mãos de Deus. E Jesus disse que nos daria a sua paz, não uma paz que o mundo dá. Uma paz que vai muito além disso. E estes momentos de festa, de celebração, de memória, sim, são de alegria, mas trazem à memória quem é o meu Deus. O que eu tenho, como é que eu me tenho relacionado com Ele, como é que Ele tem olhado e abençoado a minha vida. O Salmo 42, eu vou pedir para alguém ler, por favor. Depois o Salmo? Sim. Como o suspiro a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas. E dentro de mim se derrama a alma, de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espero em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me
Portanto, de ti nas terras de Jordão e no Monte Hermão e no outeiro de Mizar, um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste de mim, porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espero em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus. É uma mistura de lamento, anseio, eu não sei, mas é um derramar de um coração que está a passar, digamos, as passas do Algarve. Duas vezes aqui é interessante, eu queria notar o versículo 4. Lembro-me destas coisas, e dentro em mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e de louvor, multidão em festa. E o que é que este homem faz? Lembra-se. Lembra-se. Mais à frente, no versículo 6, sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras de Judô, no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. De novo ele traz à memória. E notem que nestas memórias de lamento misturados, que há aqui dor profunda neste coração, mas ao mesmo tempo ele também diz, Deus é a minha rocha. Ele está a ser oprimido. Diz que os adversários insultam, mas eu pergunto à alma a si próprio, porque é que tu estás abatido? Quem é o teu Deus? O que é que Deus tem feito por ti? Ele tem lágrimas no versículo 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e noite. Ele anseia pelo Senhor. Mas também diz ele, no versículo 5, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus. Há aqui um ser humano que não é super espiritual. É daqueles que quando a gente lhe dá uma canelada ele grita, porque dói. Mas este ser humano também sabe quem é o seu Deus. E ele esforça-se por trazer à memória quem é Deus. E tem que se convencer a ele próprio. Estou a passar um mau bocado, mas eu tenho que me motivar. Porque o Deus que esteve comigo ontem, certamente Ele estará comigo hoje e amanhã. E isto, meus queridos, é necessário na nossa vida. Não só porque Deus está connosco, mas porque temos emoções e temos que nos motivar para estar diante dele. Seja qual for o momento da vida que eu estou a passar. Amém. Ontem eu estava numa reunião na Câmara porque eles estão a trabalhar com migrantes e chamaram por causa do problema religioso. Então eles queriam saber o que é que eu queria como cristão. Como havia ali católicos, eu decidi abordar fé cristã sob uma perspectiva evangélica. De facto, eu comecei lá pelo bom início em que Deus criou todas as coisas. E não estive a falar de reformas protestantes e tensões. Nem falei de um Deus que eu creio que às vezes a maior parte de nós tem, que é um Deus filosófico, abstrato, inconcreto, que anda a pairar aqui não sei onde, a fazer não sei o quê, com umas pedras na mão, tipo Zeus, quando eu faço basneira lança-me um raio e quando ajudo um idoso a atravessar a rua, então ele dá-me um sorvete. Às vezes quase que existe esse conceito de Deus. Mas Deus é completamente diferente de nós. Nós somos criação dele. Ele não tem nada a ver connosco. A não ser que nós somos criados sim à sua imagem e semelhança. E nós às vezes trazemos Deus para o nosso mundo, não para Ele estar perto, mas para o diminuímos. E o limitamos e Deus passa a ter a minha capacidade. Deus passa a ter o alcance do meu braço. Se eu não chego, Deus não chega. Ou então faço um Deus mitológico, capaz das maiores incongruências. Mas Deus sim, Ele existe, é real. E Ele criou este mundo onde nós vivemos, este universo. É o resultado da sua obra. E Ele existia e existe além e antes de tudo isso. E este Deus ama-nos. E esse amor dele é tão grande que, apesar de não ter nada a ver connosco neste sentido de natureza, digamos assim, Ele decidiu fazer-se igual a nós. Entrar naquele mundo pequeno que Ele criou, naquele universo pequeno, insignificante que Ele criou, se compararmos
o universo infinito com a grandeza deste Deus, ele entrou nisso e veio para um planetazinho aqui. E decidiu passar o processo de um nascimento. E de ser um bebé que precisa de ser alimentado. Para poder estar perto de mim e de ti. E mais do que isso, viveu o que eu deveria ter vivido. Em obediência. Sem erro. Viveu como um verdadeiro ser humano. Com toda a dignidade. E no fim, como que se apresenta diante de um tribunal e diz assim: eu não tenho culpa nenhuma. Mas dou um passo de voluntário. E recebo as culpas deles. Recebo a tua culpa. E se tu te juntares a mim, o que é teu é meu e o que é meu é teu. Uma boa troca. Os teus pecados são meus. E a minha vida é tua. Daí é que vem este princípio tremendo que já lá com Abraão, de justificação pela fé. E quando nós pensamos nisto de Deus que nos amou e está perto de nós e quer viver connosco, será que o meu coração entra em festa? Quando eu trago às memórias quem é este Deus? Eu entro em festa diante dele. Porque ele me ama, ele morreu por mim, ele está presente. Mesmo João escreve no seu Evangelho e fala que Jesus disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Eu vou-vos preparar lugar. Não é apenas uma memória do passado, mas é uma memória que é o presente, que se irá prolongar para o futuro também. Quem é o meu libertador? Quem é o meu sustentador? Se na Páscoa Deus liberta, nos tabernáculos Deus sustenta. Quando eu olho para a minha vida, quando tu olhas para a tua vida, será que temos memória da libertação de Deus na nossa vida? Será que eu hoje posso dizer que eu sou uma pessoa livre? Livre das minhas dores, livre dos meus traumas, dos meus erros do passado, daquelas coisas que eu não queria ter feito e fiz, daquelas coisas que eu não queria ter dito e disse. Será que eu sou livre daquelas coisas que me fizeram, extremamente injustas e indignas, dolorosas? Há uns tempos atrás eu estava a andar de bicicleta e mandei aquilo que se chama um valente trambolhão. Esfolei um joelho. Arrancou aquilo que também se chama às vezes xixa. E levou tempo a cicatrizar, porque cada vez que na cicatriz eu dobrava o joelho, aquilo voltava a estalar e eu voltava cá a estaca zero. Já vai mais de um mês, sabem? E aqui com algum jeitinho se eu carregar às vezes ainda dói. Sarou? Eu não sei se sarou. Sabem que tem um outro arranhão da mesma queda do outro lado que eu carrego tranquilo, não dói, mas há ali um que ainda dói. E eu acho que aquele ainda não está 100% sarado. E na nossa alma há dores que estão cá e nós dizemos que sarou. Mas deixa que eu vá lá e carrego a ver se ele vai borrar. Se borrar, não sarou, meu querido. Está ainda bem vivo lá. Mas será que Cristo, o meu relacionamento com Deus, me torna de mim um homem livre em todo o sentido da palavra? E livre não é ser irresponsável, mas curado. Das dores que eu arranjei para mim próprio, das dores que os outros me fizeram. E posso ser livre de tudo isso. Quando eu era miúdo, os meus pais gostavam muito de pássaros. E aquilo, não sei se morava numa casa ou num aviário. Periquitos, catatuas, fazões. Chegaste lá na minha casa, mas não. E aquilo era terrível, ou uma benção. Alguns estavam num pequeno jardim, outros estavam mesmo dentro de casa. Havia uma gaiola desta altura com periquitos, não é? De baixo até cima. Cheio de periquitos. Aquilo é tchoi. Então, penas e cascas de milho alvo e não sei o quê, era uma benção, não era? Eu quase podia vender penas para edredons ou qualquer coisa assim. O dilema era, quando vamos de férias, quem é que vai cuidar dos pássaros? Quem é que vai cuidar? E uma vez eu estava a olhar para aquilo, eu pensei, afinal, neste quadro todo, quem é que está preso? São os pássaros dentro da gaiola? Ou é a minha família que não pode ir de férias porque está presa por causa dos pássaros?
Diz assim, era mais simples abrir a porta, deixar o passarinho fugir, eles ficavam livres, a gente ia de férias e éramos todos felizes. Nas nossas emoções fazemos a mesma coisa. Nós ficamos agarrados a essas emoções tristes. Não somos livres porque as prendemos e temos que as alimentar. Aqueles periquitos cantavam para nós e a gente estava lá, ai que bom, agora tenho Pinta Silva e canta, agora tenho o canário, agora são os periquitos. Eles estão a cantar para mim e a gente dá-lhe comida. Sabe, é um jogo doentio. Eles cantam de alimento. E nas nossas emoções temos o mesmo processo. Ai, aquela pessoa foi tão injusta comigo. Pois foi, tu és tão sofredor. E não deviam ter feito comigo. Pois não deviam ter feito, coitadinho de ti. Oh Paulo, como tu sofres. E nós entramos num ciclo vicioso com nós próprios e alimentamos a nossa própria dor que canta para nós e nós damos mais um bocadinho de comida para ela. E estamos presos neste ciclo. Meu querido, eu dou-lhe um conselho hoje. Abra a gaiola. Ok? Deixa a sua dor ir. E depois dê um chute na gaiola. E nisso, receba a paz do Cristo. Vá dentro de Deus e perdoe. Esforce por perdoar quem o ofendeu, perdoa a si próprio daquilo que fez. Chute isso fora. E guarde antes memórias de quem Deus tem sido na sua vida. Porque se eu sou livre, se eu sou nova criatura, se eu sou perdoado, aí eu posso fazer a festa com o meu Deus, porque Ele tem cuidado de mim, Ele libertou-me, Ele sustenta-me, eu olho para o meu passado e estou livre. Eu errei até hoje, sim, errei muito, meus queridos. Há coisas que eu me envergonho, sim. Eu não devia ter feito nem dito, não devia ter dito. E também houve gente má contra mim, houve. Aliás, eu ainda não sei se a semana passada criei raivas de alguém para mim. E hoje eu assustei-me quando vi de muletas. Mas sabem, quando Cristo é a nossa vida, nós temos que receber essa mensagem libertadora do Evangelho e celebrar a nossa festa da Páscoa. Amém. Celebre uma festa da Páscoa como Cristo e diga: Deus, obrigado porque tu me livraste. E esforce. Sabe que isto requer fé, não é emoção. Eu agora estou aqui já meio ranhoso e a chorar. Estou assim, daqui um bocado no almoço é capaz de estar a rir. Há almoço. Sim, somos assim, mas há uma coisa que se chama fé, que é o crer naquilo que Deus disse. Fé não é crer com muita força que vai sair a totobola. Fé é crer que Deus disse. E se Deus disse, se eu me arrependo, eu estou perdoado. Eu tenho que receber esse perdão de Deus e perdoar a mim próprio. E se Deus me diz que eu tenho que perdoar os outros, é porque eu tenho essa capacidade de perdoar outros. Talvez vai dar aqui um nó no meu orgulho. Vai mexer aqui muito no meu ser. Mas temos que passar por esse processo. E amanhã, quem vai sustentar a minha vida? O que vai ser o meu futuro, do meu posto, do meu emprego, do meu trabalho, dos meus filhos, dos meus pais, não sei de quê. Celebra a festa dos tabernáculos. E eu lembro-se que Deus o tem sustentado. E se é preciso andar com os meus sapatos 40 anos, dê graças a Deus. E diga-me onde é que os comprou. Porque eu sou capaz de ir lá buscar uns também. Deus cuida de si ou não? Tenho certeza absoluta que Deus vai cuidar de si. Tenho certeza absoluta que é uma pessoa nova, livre, descomplexada, fora destas complexidades que a nossa sociedade cria, destes jogos de interesse, de domínios e de poderes e de importâncias e não sei de que mais. Estamos livres disso e pertencemos ao domínio do reino de Deus. E podemos juntamente com Ele celebrar festas de libertação do nosso sustento, a nossa vida. E sabem, quando isso acontece, isso motiva-nos para o servirmos. Porque Ele é Deus. Ele cuida de mim. Eu posso chegar diante dele e dar graças a Ele, porque Ele mesmo agora está a preparar para mim um lugar nos céus. Queria convidá-lo neste momento a fazer este exercício. E talvez, se quiser, pegue uma folha de papel
escreva o dia da sua festa da Páscoa. Escreva sobre o dia da sua libertação. Se Deus o libertou ou não. Qual é a novidade de Deus na sua vida? Qual é a diferença que faz? O que é que aconteceu na sua vida que fez a transferência do reino? Há pouco alguém orou, acho que foi aquela irmã, eu não sei. Eu estava a orar e vigiar. Mas alguém orou que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Alguma coisa assim, baseada em Colossenses. Isso tem acontecido na sua vida? Escreva. Pegue uma folha de papel e escreva. Eu sou livre porque... Escreva lá 2, 3 coisas. Se realmente Deus me libertou. Há opressores, volta, vai ler isso. Eu dou-lhe notícias, não vou faltar opressores. Vai ver sempre, mas escreva. E sobre o seu futuro, o seu sustento, o que vai acontecer daqui em diante, pense nesta festa de tabernáculos. Aquele Salmo 23 que conhece, sabe o que diz? O Senhor é o meu pastor. Eu não sei o que é que teve a brilhante ideia de pôr lá o vale da sombra e da morte. Eu tirava aquilo do salmo, estraga o quadro todo mesmo. Mas note que naquele salmo tem inimigos, estão lá presentes. E tem um vale terrível, com ameaça de morte. Mas o que tem, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Celebra esta festa de tabernáculos, lembrando, trazendo à memória a providência de Deus em anos de deserto da sua vida que se calhar passou. Não sei, antes de conhecer e depois de conhecer. E ao celebrar essa festa de sustento e provisão divina, pense também amanhã. Que Deus vai continuar a providenciar. A sua graça vai continuar a estar consigo. A sua misericórdia vai estar a continuar consigo. Você merece? Não, não merece. Mas Deus vai continuar a exercer a sua graça e misericórdia? Vai sim. Porque isso faz parte deste caráter. Do caráter deste Deus maravilhoso que nós temos. E diante de Deus, celebrando essas festas, diga assim: Senhor, eu estou aqui, tem sido bom para mim o que eu posso fazer. E propor-me-se a adorá-lo por aquilo que Ele é e tem sido. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer porque Tu és um Deus libertador, és um Deus sustentador. E se cada um de nós está aqui esta manhã é por causa desta Tua graça. Uma graça que se calhar nós estamos a receber e usufruir, mas provavelmente ainda não conseguimos compreender toda a sua dimensão. Senhor, mas eu oro que o Teu Santo Espírito, neste momento, Senhor, esteja a agir nos nossos corações, nas nossas mentes. Senhor, e que as nossas memórias cantem e dancem ao som daquilo que Tu tens feito em nós. Amém. Graças, Senhor. Podemos também percebermos, Senhor, que é isso que Tu irás continuar a fazer. Aleluia. Graças, Senhor. Tu nos tens libertado, Senhor. Obrigado, Jesus. Tu nos tens sustentado. E como este povo se juntou e se alegrou em Ti. Obrigado, Jesus. Nós possamos, Senhor, também juntar-nos e alegrar-nos em Ti. E que esta festa, esta celebração, seja tanto coletiva como também individual, Senhor. E que Tu nos sabes que sejamos verdadeiramente livres, completamente livres em Ti, disponíveis para estar diante de Ti e cumprir o chamado que Tu nos tens feito. Em nome de Cristo. Amém.